O Ronda Gerais volta a falar sobre as medidas de enfrentamento ao coronavírus no mundo e as ações em Montes Claros. Na manhã desta quinta, 19 de março, foi votado em regime de urgência na Câmara Municipal um projeto de lei para dar mais autonomia ao prefeito Humberto Souto para sancionar medidas de combate à pandemia. Um projeto que permite implementar várias medidas para efetivamente enfrentar o problema do coronavírus na cidade de Montes Claros. É uma lei difícil, dura, que permite uma série de restrições ao funcionamento, bom andamento da cidade, mas é uma lei necessária. É importante ser duro antes para evitar que o pior aconteça. O nosso sistema de saúde, como qualquer sistema do mundo, não tem condições de enfrentar um surto pandêmico generalizado, porque os leitos dos hospitais, a estrutura médica da cidade ela é limitada, não é só daqui, de qualquer lugar. Então, nós queremos agir antes, de modo a permitir que todas as medidas, ainda que duras, sejam tomadas na cidade. Entre as restrições, pode haver a suspensão, por exemplo, do transporte público, como vem acontecendo em outros estados? Pode ocorrer a suspensão do transporte público, pode inclusive ser determinada a restrição à circulação das pessoas. Isso já aconteceu em outros lugares onde foi necessário, pode ser necessário aqui. E o que for necessário, o prefeito está disposto a assumir essa responsabilidade, porque isso é uma necessidade. A população enfrenta um problema grave, o mundo enfrenta um problema grave e nós não podemos nos furtar a ter coragem de tomar as medidas necessárias. O tempo que for necessário para de forma técnica, eficiente, enfrentar esse problema pandêmico do coronavírus. Quais são as outras medidas que foram tomadas para que a população tenha acesso já a essas informações? Olha, pode ocorrer restrição ao funcionamento de atividades, limitação de horário, restrição à limitação, restrição a atividades econômicas, inclusive requisição de bens e serviços de maneira obrigatória. Todas essas medidas vão vir acompanhadas de respectivas medidas de punição. Quem não cumprir essas medidas vai ter de sofrer os rigores da lei federal, inclusive crime, violação, colocar em risco a saúde das pessoas, não comunicar a ocorrência de doença. Então, o que nós estamos fazendo é agir dentro da lei. E o que nós estamos pedindo na Câmara é instrumentos que permitam o Poder Executivo, a cidade a se preparar e enfrentar isso com as medidas que forem necessárias. Olha, cerca de 4.000 bares e restaurantes da cidade continuam funcionando, são cerca de 8.000 trabalhadores no setor que temem uma demissão em massa. O prefeito ele pensou numa medida para que esses trabalhadores não percam o emprego? Olha, mais importante que o emprego agora é a vida. Ninguém gostaria que isso tivesse acontecido, ninguém vai ficar satisfeito com medidas drásticas, mas se elas forem necessárias, nós vamos ter de fazer. O prefeito de Belo Horizonte, até seguindo o decreto que nós fizemos aqui também, na mesma linha, ele fechou o funcionamento do comércio. Isso está acontecendo em outros estados, está acontecendo na maior cidade do Brasil, está acontecendo no mundo. Então, infelizmente, são danos que vão ocorrer, mas danos que são menores do que um caos no sistema de saúde, do que a morte, a falta de assistência. Nós não queremos chegar ao ponto de ter que escolher quem vive e quem morre. Em algumas cidades isso aconteceu. Pessoas com mais de 80 anos, em algumas cidades estão sem tratamento. É para isso que nós estamos agindo. Nós queremos agir antes, evitar que isso aconteça na cidade de Montes Claros. Nós já tivemos situações em que foi instalado o comitê de crise, na época da greve dos caminhoneiros foi uma situação, se não me engano. O município já tem feito articulação para um possível comitê de crise, para acompanhar o andamento das coisas, de como que vai funcionar. Durante toda essa semana esse comitê já funcionou. Nós estabelecemos um comitê técnico que tem dado apoio e também estabelecemos um grupo de secretários, juntamente com o prefeito, que coordena essas atividades para enfrentar essa situação. É importante ressaltar que outros órgãos estão participando ativamente também nesse enfrentamento. Eu destaco aqui a participação do Ministério Público Estadual, na Coordenadoria de Saúde, Consumidor e o Ministério Público Federal, que já tem participado de um tornamento de reuniões
com o município e nós estamos esperando agir com a colaboração de todos. Não é momento para protagonismo de ninguém, mas para a adoção de medidas que forem necessárias. Nós não temos medo de agir, nem vamos ter receio de agir, seja que medida for. Pode ter certeza que nós não vamos ser omissos quanto às medidas que forem necessárias. O assunto que domina a pauta é esse. Isso não é uma simples doença que aconteceu, um simples fato. Nós estamos tratando do fato mais importante, da catástrofe humanitária, que talvez só tenha parâmetro histórico, né, equivalente à Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não é questão de alarmar, mas as economias do mundo já sentiram, o mundo inteiro, todos os pontos turísticos do mundo, eles estão sem ninguém. Então, não é questão de Montes Claros tá sendo alarmista, é questão de enfrentar a realidade, né? Nós não temos precedentes que possam se enquadrar nessa situação. São medidas drásticas, mas é necessário para enfrentar um momento grave como esse. É importante verificar o que aconteceu em outros lugares. Mesmo nos lugares onde o problema dessa pandemia foi mais grave, não houve desabastecimento de alimentos. A gente está em plena safra, o Brasil bate recorde de produção de alimentos. Essa safra está sendo colhida, nós vamos bater recorde de produção de soja, de milho, de carne, de proteína. Então o Brasil está preparado não só para abastecer o Brasil, para participar no contexto mundial, né, com o fornecimento de alimentos. Então eu vejo com muita cautela, com muito cuidado essa preocupação, mas eu estou absolutamente tranquilo que o nosso país se preparou, não há necessidade nenhuma de afoitamento, né, de medidas extremas. A população pode ficar tranquila que não vai haver desabastecimento de alimentos, os supermercados vão funcionar, né, mesmo nos lugares mais graves isso não ocorreu, não vai acontecer no Brasil.